Nós louvamos a Deus por mais uma quinta-feira de estarmos aqui na presença do nosso Deus para juntos estudarmos a sua santa e gloriosa palavra. Eu sei que poderíamos ouvir mais louvores, porém o culto é de ensinamento da santa palavra do Senhor e nós vamos esta noite dar sequência ao assunto que estamos estudando e sobre pureza da igreja, e começamos no subtema a santificação mantém a pureza da igreja. E semana passada nós estivemos falando sobre algumas palavras que nos dá ideia do que é santificação. E paramos aqui, falamos sobre as palavras que dão ideia de santificação, separação, dedicação, purificação. E nós paramos aqui. Quem lembra? Quem lembra? Aleluia. Vocês têm que decorar tudo o que eu estou dizendo. Porque mais tarde, no dia a dia, todos nós precisamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Peço que todos abram suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo São Pedro. Primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 21. E eu vou ler um versículo e a igreja lerá um outro. Só um pouquinho de retorno aqui, bem pouquinho. Assim nos diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Para os que têm dificuldade, você vai lá depois de Hebreus, lá pertinho de primeira epístola de João, você vai encontrar a primeira epístola de São Pedro, depois de Tiago, não é? Vou ler um versículo, a igreja lerá o outro. A partir do versículo de número 13, 12 mais 1. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Todos. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o processo de purificação da vida do pecador quando ele aceita a Jesus
E no dia a dia, a vida do cristão, ela deve levar essa vida de separação do mundo e dedicar-se inteiramente a Deus. E aqui nós podemos ver que, quando se fala de purificação, no Novo Testamento, a purificação é mostrada as três fontes pelas quais o pecador pode ser purificado. A primeira fonte é, repitam por favor, o sangue de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Amém? Amém? Então, essas são as três fontes que podem levar o pecador a ser purificado. Nós falamos, semana passada, sobre a purificação através do sangue de Jesus, e nós lemos aqui o texto de primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 7, e lemos também Hebreus 9, 14, e que nos dá a ideia de que Cristo, ao morrer na cruz, deu seu sangue inocente a fim de remover os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. E nós paramos falando sobre a purificação pela palavra de Deus. E nós lemos aqui o Salmo 51, não foi? Quem lembra? Lemos o Salmo, partes do Salmo 51, e que Davi busca em Deus a purificação depois de cometer aquele ato tão pecaminoso diante do Senhor, mas ele busca a purificação em Deus. Voltando lá no Salmo 51, por favor, abra sua Bíblia. Não deixe ela fechada, pois nós vamos ler vários versículos. Salmo 51. Os versos de número 7 e o de número 10. O 7 ele diz: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei. Agora o verso de número 10, como é que diz aí? Então veja que Davi buscava a purificação de tal maneira, ele nesse salmo, ele se acha tão imundo, tão sujo, que ele pede para que Deus purifique ele. E diz também, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Veja que Davi, ele, quando busca essa presença gloriosa de Deus, foi no momento que ele havia pecado com Batseba, e o profeta Natã foi levar a parábola para ele, e ele não teve outra alternativa senão reconhecer que havia pecado contra o Senhor. E agora ele buscava a sua purificação. Aqui na Bíblia, Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, o verso 7, ele diz assim: limpe-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. E o 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Eu gosto muito dessa versão, porque ela é bem abrangente, né? Ela abre mais a mente para a gente entender o que o escritor está dizendo. Ele pede aqui pensamentos, um coração puro, mas ele diz também: coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Atribui-se a Lutero a seguinte frase:
Eu não posso impedir que um pássaro pouse em minha cabeça, mas posso impedi-lo de que faça um ninho. E, espiritualmente falando, isto serve muito para nós. O crente é preciso ter muito cuidado com a sua mente. Claro que com o coração também, mas a mente, ter muito cuidado com aquilo que se aloja na mente. Porque pode acontecer de que você alimentando o mau pensamento, ele venha a criar corpo na sua mente, e você fica de uma forma que às vezes não tem mais como sair, porque fica preso. É por isso que o salmista, na versão aqui, ele diz: coloque em mim pensamentos puros e sinceros, pensamentos que edifiquem, pensamento que crie em mim uma alternativa para eu me chegar mais perto de Deus. Há pessoas que pensam muito, mas pensam às vezes muitas coisas que não agradam a Deus. Aí é preciso que a mente esteja purificada, porque quando a nossa mente está cheia da palavra de Deus, então nós podemos frutificar ou dar frutos de uma maneira que Deus se agrade. Quem diz amém, irmãos? Evangelho de João, São João Evangelho, capítulo 17, e o versículo de número 17. São João escreve assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos dizer comigo, todos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então vejamos que aqui a palavra de Deus, Jesus está falando para os discípulos na oração por eles. Jesus diz a eles que pede a oração de Cristo. Ele pede a Deus, Pai, que santifique os discípulos, mas ele diz: santifica-os na verdade. Aí, para não ficar dúvidas nos discípulos, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, é impossível um crente que ama a palavra de Deus, que anda na palavra, que enche a mente e o coração da palavra, é impossível ele ser vencido por coisas que não agradam ao Senhor. Porque a palavra de Deus cria um bloqueio. Essa palavra é bem vigente, né? Cria aquele bloqueio que o inimigo tenta entrar com maus pensamentos, com coisas que não agradem a Deus, mas você está blindado pela palavra. A palavra blinda o coração, blinda a mente, a sua mente fica blindada. O inimigo joga os seus dardos porque ele é maléfico mesmo. Mas quando chega em você e em mim, encontra o bloqueio e não ultrapassa ali. Agora, para isso, é preciso que estejamos santificados na palavra de Deus. Quem diz amém? Vamos ler ainda outro versículo, Efésios capítulo 5 e o versículo 26. Carta aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 26. Diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olhem para cá. Aqui o texto, ou o contexto desse texto, Paulo está falando sobre os deveres domésticos. Mas nos deveres domésticos, ele começa a falar sobre a submissão da mulher ao marido, mas depois ele fala do amor do marido para com a esposa, e ele faz a comparação do amor de Cristo para com a igreja. Que Cristo está preparando a igreja
no modo da santificação, para apresentar a si mesmo como noiva um dia. Aqui está a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então, ele usa os seus ministros, ele usa os seus obreiros para trazer a palavra de ensinamento, de santificação, porque ele quer a purificação da igreja. Uma igreja que não corrige seus membros pelos erros cometidos, uma igreja dessa, Deus está triste com ela. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro é preciso que esteja limpo, puro, santo, afastado das coisas que não agradam ao Senhor, para que o Senhor possa, através da igreja, fazer muito mais do que tem feito. Porque você já imaginou, você chegar numa rua para evangelizar, e é uma rua onde mora um irmão ou uma irmã, que o povo lá não dá um bom testemunho dele ou dela como crente? Não é difícil? E quando você começa a evangelizar, eles dizem, vá naquela casa ali, aquela irmã ali precisa ser crente. Ali tem um irmão ali naquela casa ali, que precisa ser crente. Aí você fica, meu Deus, Jesus, tenha misericórdia. É assim ou não é, irmão? É, porque essa santificação, que tanto o sangue de Jesus, como a palavra de Deus e o Espírito Santo, nós vamos entrar agora aqui, essa santificação, ela ocorre de dentro para fora. Então, o que reflete em mim no dia a dia é o que está lá dentro. É por isso que até o nosso linguajar precisa ter cuidado. Não é? Ter cuidado com certas palavras pejorativas, que muitas vezes têm uma conotação bem chula, e o crente falando, o não crente já diz, meu Deus, ô irmão, e tu fala essas palavras? E tu diz isso? Aí tem que haver uma disciplina da língua, para que não pronuncie certas palavras que cause escândalo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quem diz amém? Vamos mais. Ainda a 1 de Pedro 1:23. 1:23. De 1 de Pedro. Como diz aí? Leiam todos. 1, 2, 3. Ele diz aí, sendo de novo gerados. Por que ele está dizendo de novo? Porque nós já fomos gerados pela semente dos nossos pais. Aí aqui Pedro, ele está falando aqui de sermos gerados outra vez, semelhantemente ao que Jesus diz a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, dizendo a ele, o necessário vos é nascer de novo. Então, por isso que ele diz aqui, sendo de novo gerados. Mas ele explica, não de semente corruptível, ou seja, não da semente dos vossos pais. Mas ele diz, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, esta palavra aqui, ela gera vida no homem. A pessoa pode estar morta espiritualmente, mas quando a palavra chega nele, ai, irmão, é um efeito maravilhoso. É um efeito poderoso. Às vezes é uma pessoa que vivia numa vida muito errada e alguém disse a ele, rapaz, olha, nem Deus dá jeito a tu.
mas ele toma o caminho de ouvir o Evangelho. E quando ele ouve o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí não importa quem. Não importa quem. O Evangelho, quando chega, ele chega para gerar vida. É por isso que você não pode ser um crente de cara fechada. Você não pode ser um crente carrancudo. Você precisa ser um crente alegre. Você precisa ser um crente risonho. Não é dar gargalhada por aí com coisas que não edificam, não, mas mostra o teu semblante de salvo, porque a palavra de Deus entrou em nós e nos promoveu vida e vida com abundância. Não é? Porque às vezes há pessoas que acham que depois que é crente, agora tem que andar, o vizinho dá bom dia. Eu não me comunico com esse povo. Não, irmão, é para se comunicar, pregar o Evangelho a ele, convidar ele para vir para a igreja. Amém, irmão? Durante o dia, quando eu saio da casa onde moro, quando eu saio com os vidros do carro abaixados, para falar com o povo que está na rua, mesmo que não me conheça. Mas eu vou passando, oi, bom dia, irmão. Às vezes é um irmão, aí me reconhece, pastor, amém. Mas tem aqueles que não conhecem. E eu digo a ele, bom dia, tudo bem? Às vezes eu paro, tem um cidadão lá, perto lá, na ladeira, que ele cuida dos ônibus que fica ali. E toda vez que eu passo ali, eu dou uma paradinha e falo com ele. Amém, irmãos? Porque, irmão, se o Evangelho blindar a gente de uma maneira... O Evangelho blinda a gente para não cometer os atos que eles cometem. Mas nós devemos influenciá-los com a nossa vida. Mostrar a eles que agora nós somos novas criaturas. Que Cristo está em nós. Eles vão admirar, dizer, por que esse crente é tão assim? Ele é tão popular. Ele fala tanto com as pessoas. Não é? Eu, quando fazia minhas caminhadas lá em Vitória, aqui eu não comecei ainda, né? Preciso caminhar para perder mais uma gordurinha. Mas eu saía caminhando e encontrava os irmãos, às vezes, caminhando também, mas tinha ali pessoas que estavam caminhando, e ali, opa, tudo bem, como vai? Você já foi na Assembleia de Deus, que tem aqui pertinho? Porque tinha lá pertinho da casa pastoral, tinha também uma congregação chamada Bela Vista. Aqui tem Montes das Oliveiras, né? Amém? O diácono já disse amém ali. Lá tinha Alto da Bela Vista. Então, você já foi na igreja ali, Assembleia de Deus? Não, fui ainda não. Apareça lá, viu? Tem culto domingo. E vamos embora caminhar. Entendeu, irmãos? Quando tinha aqueles jornais AD-News, quem lembra? Os AD-News. Toda edição que saía, eu comprava 40, 50, para distribuir na rua onde eu morava, lá em Moreno. Estava no carro, todos os meus vizinhos, eles recebiam um AD-News, todos os meses. Na rua toda, eu saía entregando, muitas vezes deixava o carro em casa e ia a pé para ir atender na igreja, porque eu precisava passar entregando o jornal. E eles ficavam tão alegres. Disse, apareça lá na igreja, viu? Domingo tem culto, viu? Vá participar do culto lá. A santificação não nos permite a praticar o que eles praticam, mas que nós devemos alcançá-lo com o fruto do novo nascimento. Sendo de novo gerados, repitam, sendo de novo gerados. Outra vez, sendo de novo gerados. Outra vez, sendo de novo gerados. Eu e você, nós temos duas vidas. Sabia? Sim, nós temos duas vidas. Nós temos a vida física e temos a vida espiritual. Esse corpo meu adoece. Pode ser que eu sinta uma dor de cabeça, uma febre, uma coisa, mas o espiritual, ele precisa estar sempre sadio. Entenderam?
Estão me entendendo, irmãos? A nossa vida espiritual, Jesus, quando nos gerou pela sua palavra, Ele nos deu vida com saúde. Agora é preciso que tenhamos cuidado para este corpo espiritual não adoecer com coisas que não agradam a Deus. Eu devo manter o meu corpo físico sadio, mas o espiritual muito mais. Porque o que importa para Deus é mais o espiritual do que o físico. Às vezes as pessoas são tão belas, tão bonitas, tão bonitões, não é? Tem uma cabeleira, eu também já tive a minha. Às vezes tem uma cabeleira bonita que faz assim no cabelo, que é uma bênção. Mas às vezes por dentro, é como Jesus disse, me permitam, é sepulcro caiados. Quando abre a boca, meu Deus, você tem que tapar os ouvidos para não ouvir. Agora, me permita, eu estou falando disso de pessoas que não conhecem a palavra. Porque de quem conhece a palavra, nós esperamos que a vida seja uma vida de frutificação, de mudança, que cada vez que abre a boca, faz bem a quem está ouvindo. Jesus, quando abria a boca, fazia tão bem a quem estava ouvindo, que na primeira multiplicação de pães, quando ele chamou os discípulos e disse, eu estou com pena deste povo, porque está há 3 dias conosco. Veja, a palavra prendeu, segurou o povo, 3 dias, sem comer e sem ir para casa, porque a palavra estava tão gostosa, que eles não queriam sair da presença do Mestre. Não é? Aí Jesus vai, despede esse povo. Não, mas se despedir, eles vão morrer no caminho, vão cair por aí. Aí Jesus diz, então dê de comer. Ele disse, meu Senhor, 200 dinheiros de pão, não dá para alimentar esse povo. André, o discípulo esperto, saiu na multidão procurando. Alguém trouxe lanche? Alguém tem alguma comida? Alguém tem alguma comida? E um adolescente, olha, eu trouxe aqui 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Mas uma comida para um adolescente, que os adolescentes daquela época não eram de hoje, que tem aqueles grandalhão que come 10 pães de hambúrguer. Aí, André, você tem coragem de dar esses pães e os peixes para eu levar para o mestre? Porque Jesus aqui já tinha mandado o povo se sentar em grupos de 50. Jesus é ordeiro, irmão. Amém, amados? Me permita, mas às vezes tem pessoas na igreja que não gostam das coisas na ordem. Quer fazer de todo jeito. Não. Imagine 5.000 homens sem contar mulheres e crianças. Se Jesus fosse mandar fazer uma fila, quantos quilômetros não ia dar? 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Mas ele disse, não, manda sentar em grupos de 50. Por quê em grupo de 50? Porque ficaria mais fácil a distribuição. Porque ele só tinha 12 discípulos. Então, cada um pegou a sua parte. Os peixes e os pães foram levados à presença de Jesus e ele chegou lá, ele deu graça. Depois começou a partir do pão e do peixe e foi colocando nos cestos. E os discípulos iam saindo para distribuir com o povo. Quantos discípulos? Quantos? 12. Irmãos, nenhum voltou para reabastecer. Jesus distribuiu todos aqueles pães e peixes
E os discípulos foram distribuir, e ele ficou só olhando, e eles... E eu imagino de que Pedro chamou André e disse: ô André, o teu cesto ainda tem pão e peixe? Eu disse: agora é que tem. Isso é porque no meu cesto, quanto mais o povo tira, tanto do pão como do peixe, mais tem. Não se acaba. Não falta. O povo está comendo e muito. O que Deus tem para mim e para você, irmão, é na medida que eu e você precisa. Nenhum discípulo voltou para reabastecer o cesto. Pelo contrário, quando terminou, voltaram todos, cada um com seu cestinho. Vazios? Não, cheios. Tem pão e tem peixe, tem pão e tem peixe. Jesus tem vida, Jesus tem palavra, Jesus tem louvor, Jesus tem consolo, Jesus tem graça, Jesus tem renovo, Jesus tem batismo, Jesus tem cura. Aonde Ele está, milagres acontecem. Levante sua mão e adore a Ele nesta noite por alguns segundos. Fique com a mão levantada, dê a sua glória, a melhor glória que você tiver, a melhor aleluia. Ele está aqui nesta noite. Oh, está nos purificando com a sua palavra. A sua palavra está fazendo efeito na nossa vida. Para aqueles que precisam ainda passar por um processo de purificação, a palavra nesta noite purifica vidas. Aleluia. Então a palavra, ela purifica. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Ainda 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 2. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 2. Eu vou ler aqui nesta versão, que ela é bem mais clara do que a outra. 2:2. Diz assim. Veja a expressão dessa tradução, como é clara a respeito da nova vida que Deus nos traz. Ele diz assim: sejam como bebês, desejando o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. Ele trata aqui o crente como um bebezinho, um novo convertido. Não vê quando chega os irmãos que se convertem, primeira vez que vem ao culto, ele nunca entrou, às vezes, numa igreja evangélica. E quando ele chega, ele vê tudo diferente. É ou não é, irmão? É, ele vê tudo diferente. Para ele é novidade. Mas aí ele é endereçado para ir para o discipulado, que são as primeiras doutrinas que ele vai receber para poder ele ir se fortificando na fé. E aquilo causa, às vezes, nele tanta curiosidade, que ele, às vezes, o professor do discipulado tem que marcar um horário depois que os outros alunos saem, porque cria uma curiosidade nele e ele quer se alimentar.
é feito o bebê. A pediatria diz que os 6 primeiros meses de vida de uma criança, a mamãe não pode dar outra coisa senão o leite materno. Há médicas e médicos pediatras que dizem até assim: mãe, não dê nem água. Por quê? Porque o leite materno, ele tem ou contém todos os nutrientes que a criança precisa. Vitamina A, B, D, vai embora, todos. Tudo que ele precisa tem. Os 6 meses de vida não pode dar outra coisa. Agora é preciso que a mamãe esteja muito atenta. Porque ele se alimenta. Tem criança que suga mesmo, né? Fica cheinha, dorme, fica suada, né? Não é? E a mamãe bota lá no berço, mas quando daqui a pouco ele faz o xixi, aí abre o berreiro. Chorando. Oxe, esse menino comeu agora, mas quer comer de novo. Porque foi líquido. Mas à medida que vai passando os meses, o primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, quinto mês, cada vez que ele vai se alimentando, ele vai ficando mais fortinho. Você vê, às vezes, criança que parece uma bolinha de chumbo, de tão fofo. Aí a mãe diz: só mama. O leite faz tanto bem a ele, que ele é gorducho. Irmãos, o crente que se alimenta do leite espiritual, ele não é um crente perna mole, irmão. Não, irmão, ele não é aquele crente que é levado por tudo, aparece um aventureiro, ele vai-se embora. Não, ele sabe que a mãe, a igreja, tem o alimento que ele precisa, irmão. Lá em casa teve uma que mamou mais de 2 anos, não foi? Eu vi a hora a mulher ficar dessa finurinha. Mas ela foi e tirou. Tirou e hoje ela está gordinha. Não é? Então é isso, irmãos. Então é preciso que o crente tenha em mente de que ele precisa se alimentar sempre da palavra de Deus. Eu costumo sempre, de quando atendo pessoas que vejo que ela está um pouco fraca na fé, eu passo uma receita espiritual. Ainda ontem eu passei, não foi? Uma receita para um irmão. Passei a receita espiritual para ele. Às vezes a pessoa chega de uma maneira, eu pergunto: quanto tempo faz que a irmã leu a Bíblia? Quanto tempo faz que a irmã gastou tempo orando? Então eu vou passar uma receita para a senhora. Nós somos médicos de almas. Aí eu escolho, de acordo com a necessidade da pessoa, eu escolho um livro da Bíblia e digo: o irmão ou a irmã vai fazer o seu devocional antes de dormir. De preferência à noite, porque você está em casa e já chegou do culto, independentemente do culto que o irmão foi, que desceu o poder, que batizou 20 e 30. Mas você precisa fazer o seu. Aí chega em casa, escolha uns hinos para cantar, 2, 3, depois leia, vai começar a ler o livro tal. Dependendo da necessidade, aí eu digo qual é o livro. Você vai ler, cada noite lê um capítulo. Depois de ler o capítulo da Bíblia, você se ajoelha. Comece hoje ainda, orando. Se você orar 5 minutos hoje, já é de muita valia. Porque a gente não pode passar a dose muito forte, senão mata o bebê. É ou não é, irmão? Existe remédio que
Existe remédio que às vezes que tem pessoas que quando a enfermeira termina de aplicar, ele apaga. Porque está fraco. Não é assim ou não é? Antigamente, quando a pessoa estava meio fraca, comprava uma mão de vaca, não era? Fazia aquele pirão, aí senta aí, come sentado. E tinha gente que passava mal, que é forte, não é? O mocotó assado, não é? É forte. Então, como eu estava dizendo, então eu passo esse devocional e digo, olha, ore e comece a orar pelo menos 5 minutos. Se você orar hoje à noite, já é muita coisa. No outro dia, novamente o devocional, os hinos, outro capítulo da Bíblia, outro capítulo e oração. Aí, se puder, aumente 2 minutos. E à medida que for passando, vá aumentando. Porque, irmãos, às vezes há pessoas que estão numa situação tão difícil que se ajoelham e nem palavra de oração tem. Hã? É, irmão. Acho que eu já contei aqui do irmão que queria se desviar, não. Não sei. Se eu não contei, eu vou contar. E se contei, quem estava aqui talvez não esteja novamente. Um irmão, coitado, entrou um desânimo naquele irmão. Que ele disse, eu não quero mais ser crente. Dentro dele, ele disse, eu não quero mais ser crente. Vou procurar o pastor, vou entregar meu cartão e dizer a ele que não dá mais. Aí, assim como pensou, ele fez. Pegou o cartão de membro, colocou no bolso e foi embora para a casa do obreiro. Quando chegou lá, o obreiro, entre, meu irmão. O que foi? Disse, olha, ele não dá mais para mim. Eu vim aqui dizer ao senhor que, a partir de hoje, eu não sou mais crente. Poxa, irmão, foi que houve? Nada. Não houve nada. E por que o senhor não quer ser mais crente? Porque não dá. Toma meu cartão e pode me disciplinar. O irmão disse, não, irmão, guarda o seu cartão. Guarda o cartão. Aí ele insistiu, aí o irmão, o obreiro, disse, ô filho, você já se despediu de Jesus? Ele disse, não. E tem que se despedir de Jesus? Eu disse, você não aceitou a Ele como Salvador? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o templo. Eu vou orar e você também vai se ajoelhar lá. Quando chegar lá, você vai e se despede de Jesus. E depois que você se despedir de Jesus, eu pego o seu cartão para resolver o problema. Aí, está certo. Guardou o cartão e foi-se embora. Chegou lá, o obreiro abriu o templo, se ajoelhou no lado e ele do outro. O obreiro começou a orar, Jesus, abençoa este irmão. Ele está desanimado. Dê forças a ele. E lá do outro lado, ele em silêncio. Não tinha nem palavras para orar. Mas o obreiro começou, sabe aquele abanador que afasta as cinzas? O pastor começou a dizer, Jesus, anima este irmão, dê força a ele está tão desanimado. Aí daqui a pouco ele ouviu quando ele fez, ele gemeu. Ele gemeu. Daqui a pouco ele começou bem baixinho, Jesus, tu me perdoaste. Eu não tinha valor, mas tu me deste valor. E o obreiro está lá. Jesus, anima o irmão, dê força a ele. Daqui a pouco ele começou a orar. Foi feito o trem. O trem passava aqui, quando vinha de Recife. A saída não era lenta, mas depois, aí mesmo assim foi ele. Começou a sair devagarinho, daqui a pouco ele já estava orando fervoroso. Bem fervoroso, e Jesus, anima ele, Jesus, renova ele, renova ele, renova ele. Aí ele deu uma rajada de línguas estranhas. Quando ele deu aquela rajada de línguas estranhas, o obreiro foi lá e tocou na campainha. Ele levantou-se, enxugando os olhos, chorando. Aí o obreiro disse, irmão, o senhor agora já se despediu de Jesus, me dê seu cartão, que eu vou levar o seu caso para a igreja. Ele disse, o quê?
Jesus me renovou. Eu vou continuar no caminho. Quantos querem continuar no caminho? Todos de pé, por favor. Oh, como Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele tem muita misericórdia de mim e de você. Não é? Às vezes a gente chega, né? Daquele jeito nos pés dele. Jesus, ó, eu estou aqui só o bagaço. Ele diz, preocupe não, meu filho. O bagaço da cana é que dá papel. Não é? Jesus, ó, eu cheguei hoje, ó. O senhor sabe o que é 2-0? Sou eu. Jesus disse, preocupe não, meu filho. Eu vou colocar 1 na tua frente, tu vai ser 100. Por isso que Davi disse certa vez, com o Senhor eu salto as muralhas. Não deixe nunca o desânimo entrar na sua vida. Amém, irmãos? Juventude, não deixem nunca o desânimo entrar em vocês. Nunca. Essa é uma das armas que o inimigo está usando muito ultimamente. É o desânimo. Coloca um desânimo na pessoa que a pessoa não quer nem ouvir falar de igreja. Isso não é normal. É normal? É não. Quem foi de novo gerado pela palavra, tem que voltar a tomar o leite racional. O leite da palavra. E uma igreja edificada na palavra, uma igreja que toma o leite racional da palavra, é uma igreja que cresce firme. Aleluia. Aleluia. A partir de certa idade, o bebê tem que tomar as vacinas, não é isso? E às vezes tem vacina que é na coxinha do bebezinho. Ô, irmão, fica tão dolorido, eles choram tanto. A mãe chora, tem mãe que chora mais do que o menino. Porque é dolorido, mas é para o bem dele. Eu lembro que no Brasil tinha muitas doenças nos anos 70, os anos 60, final de 60 e 70. Mas o governo da época, ele começou a trazer vacinas de fora e imunizar o povo. Hoje todos nós temos a marca aqui da BCG. Quem tem? No braço. Não é? Porque ela é múltipla. Ela evita muitas coisas. O Brasil tinha um tempo que tinha muito caso de paralisia infantil. Muito mesmo, mas veio as vacinas para imunizar. Eu quero trazer somente isso nessa noite, na questão de igreja. Irmãos, a palavra, às vezes você pode dizer, mas essa palavra para mim, Jesus está te imunizando. Você não sabe o que é que vem lá na frente, irmão. A palavra nos imuniza, nos deixa imune. Quando vem para nós, eita, aquela palavra que eu ouvi na igreja. Olha aí, você já tem a sua defesa. Quem diz amém? Amém. Já guardaram aí, foi? Ah, não. A tua palavra escondi